Deus tem sofrido na alma aqueles que verdadeiramente querem servir a Deus em espírito e verdade, em sinceridade de alma, tem sofrido. Muitos de nós que servimos a Deus realmente com sinceridade de alma, nós temos acompanhado a trajetória da igreja. Eu principalmente estou servindo a Deus já por volta de 25 anos para 26 anos. Eu aceitei Jesus em 89, uma situação muito difícil, embriagado, drogado. E de lá para cá nós aceitamos a Jesus, e quando eu aceitei, uma pessoa que pregou para mim dentro de um boteco, e nós bebendo cachaça dentro de um bar, e ele pregava a palavra para mim, e ele cantava alguns hinos, e através dele eu voltei para Jesus e me reconciliei. Porque naquela época não tinha um crente que pregasse para mim. Então Deus levantou um bêbado junto comigo dentro do boteco. E ele pregava, ele cantava, segurando a mão de Jesus e tal. Porque nenhum crente naquela época podia entrar no boteco para pregar, porque senão os pastores excluíam. Aonde que crente podia entrar no boteco ou em qualquer outro lugar? Quantos foram excluídos porque estava tomando refrigerante? Não é? Entrou no armazém para tomar um refrigerante e aí foi excluído da igreja porque entrou. Então eu ainda alcancei um período mais ou menos assim, mas como não tinha crente para entrar no boteco, Deus levantou o bêbado, porque Deus usa quem quer, na hora que quer, no lugar que quer, para fazer a obra dele. E ele pregava, ele cantava, e eu dizia para ele: Júnior, eu quero ser crente, eu quero ir para a igreja. E me lembro que num determinado dia, e de tanto ele cantar e pregar para mim, eu disse: não, é que do outro lado da BR-040, nós vamos lá e fomos. Estava todo sujo, cheio de dedo e tal. E chegamos naquela igreja lá, então, na hora do apelo, eu fui para frente, aceitei Jesus, ele também conseguiu mais para me agradar. Até hoje está desviado da igreja. Mas Deus usou ele como vaso, como instrumento, Deus usou ele como canal. E hoje estou aqui há 25 anos louvando a Deus e agradecendo o nome do Senhor. Mas de lá para cá nós temos visto a trajetória da igreja, nós temos visto o que tem acontecido em muitas igrejas, irmãos, o povo de Deus. Nós temos visto muitas pessoas se desviarem de lá para cá, muitas pessoas se afastaram dos caminhos do Senhor. Inclusive ele me disse: Josias, você vai ficar empolgado no início, mas depois dos 3 anos você vai querer sair da igreja. Mas eu louvo a Deus porque eu estava com muita sede de Deus, eu estava com muita fome de Deus, e o que eu encontrei na igreja foi bem diferente do que o diabo me dava lá fora. Lá fora a minha alegria era efêmera, passageira, e na igreja eu encontrei uma vez aposta, e foi Jesus que me serviu, louvado seja Deus. E ele disse: você vai ficar uns 3 anos e vai sair. Já vai para 25 anos que eu sirvo a Deus, louvo a Deus, engrandeço o nome desse Deus. Nunca senti vontade de voltar para esse mundo velho, porque na igreja, cada dia que passa, cada culto que passa, eu fico mais crente na pessoa bendita do Senhor Jesus. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser servo de Deus. Então nós temos visto a trajetória da igreja, e você entra na internet, você vê através da mídia o que tem acontecido em muitas igrejas. Eles viraram motivo de show, fizeram palco, luzes negras, tanta coisa tem acontecido para atrair o povo. Mas eu ainda sou da época que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Eu sou de uma época que as pessoas entravam na igreja e choravam, abraçavam Jesus, e muitas delas ainda hoje permanecem servindo a Deus. Nós não precisamos de artifício, não precisamos de nada para segurar ninguém na igreja. Basta a igreja ter o Senhor como uma cabeça dela, ser o centro dela. Nós sabemos que Jesus ainda manda na igreja, pelo menos em algumas. Ele quer ser o Senhor delas, ele quer estar na frente delas, conduzindo elas. Louvado seja Deus. E essas igrejas, elas são abençoadas por Deus. Mas Abacuque, então, ele vive uma época dessa, uma época de moralidade, uma época de carnalidade, e ele vai
abençoou e deu uma resposta de Deus. Porque eu quero dizer para os irmãos uma coisa: quando o justo ora, esse justo tem resposta de Deus. Se a tua oração for uma oração sincera, se a tua oração for uma oração com integridade de alma, você terá a resposta de Deus. Ou mais cedo ou mais tarde, Deus te dará a resposta. E Deus vai dizer para ele: eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. E pode esperar que eu estou preparando uma coisa linda. Eu estou preparando uma coisa maravilhosa. Eu vou fazer uma coisa nos seus dias, Abacuque, uma coisa tremenda. Eu chamo quem vai fazer de coisa maravilhosa. Olha só. Chama de coisa maravilhosa. Pergunta para ele: o que Senhor o Senhor vai fazer? Ele diz: olha para as nações, observe as nações. E Abacuque, o Senhor está observando. E o Senhor diz para ele: olha, eu vou levantar os caldeus. Eu vou levantar os caldeus e eu vou corrigir Judá. Aleluia. Eu vou corrigir Judá. Judá acha que está tranquila. Judá acha que pode ficar na imoralidade. E você que está esse tempo todo, quem é que vai corrigir Judá? O que é que o Senhor vai fazer com Judá? Porque, irmãos, Deus é assim, Deus dá tempo, sabe? Deus acorda, Deus dá tempo. Mas no tempo de Deus, Deus corrige o seu povo na face da terra. Deus dá vida, Deus acorda. E as pessoas, por achar que Deus não vai agir, por achar que Deus não vai fazer nada, vai ficando tranquilo, vai ficando à vontade. Mas eu sou o servo de Deus e costumo dizer que Deus, Ele dá corda. Mas chega um momento que Deus puxa a corda, Deus puxa a linha e que Deus corrige o seu povo. O livro de 1 Coríntios está escrito o seguinte: que Deus corrige o seu povo porque Ele ama o seu povo, para que este povo não seja condenado ao mundo. Porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Aleluia! Se Deus te ama, pode ter certeza que Deus vai dar para você tudo aquilo que você precisar, inclusive a correção. Inclusive a correção de Deus, que é para que a gente não vá para o mundo. Aleluia! Porque Deus nos ama e quer o bem do seu povo. Louvado seja Deus. Então, quando Deus fala para ele: eu vou fazer uma coisa tremenda, Abacuque, vou fazer uma coisa maravilhosa, Abacuque. E Abacuque diz: mas o que o Senhor vai fazer? Ele diz: eu vou usar os caldeus. Irmãos, porque Deus faz assim: Deus usa o homem para trabalhar no mundo porque acabou. Deus não vai descer do céu para fazer alguma coisa. Não. Deus vai levantar uma nação para corrigir a outra. Deus vai levantar um homem para corrigir o outro. Deus levanta até ímpio para corrigir crente. Porque muitas das vezes o crente para ser correção, Deus usa o ímpio lá fora para corrigir o crente. Deus é Deus, o resto é Baal. Faz o que quer na satisfação de ninguém. Pronto, louvado seja Deus aqui nessa hora. Aleluia. Quantas vezes eu falei para a igreja, em época de Santa Ceia, eu falei: irmãos, Deus ele corrige a gente porque Ele nos ama e faz o que quer para não pegar fogo. Quantas vezes a gente que é servo de Deus, a gente que tem sensibilidade das coisas de Deus, você sabe quando você está errado, quando você está torto, e que Deus usa alguém lá no teu emprego, alguém lá na rua. Deus usa o ímpio, assim como usou o bêbado para me ganhar para Jesus, usa o bêbado para nos corrigir. Meu irmão da nossa igreja que se afastou, está afastado, voltou para a igreja, e eu fui visitei já pela segunda vez. E aí eu fui outro dia, encontrei com ele na rua, bêbado, caí, um outro bêbado, bebendo. E eu disse: não volta para a igreja, você não faz falta lá, mas Judá estava sem opção, não podia ouvir a voz de Deus. Não ouvia os profetas da época, possivelmente Jeremias, possivelmente. A Bíblia não dá essa passagem, possivelmente, diz os historiadores, eles eram contemporâneos, mas eles não podiam ouvir a voz de Deus. Muito pelo contrário, quando Jeremias se levantava para profetizar, se levantava outros falsos profetas na nada. Os caldeus vai secar Jerusalém que nada, né? Muitos não conhecem o texto e eles se levantavam contra Jeremias. Então, a audição espiritual de Judá está na quantos irmãos na igreja estão passando a audição? Não houve a voz de
Samuel. Ele corre para ele, mas ele não tinha discernimento, muito jovem, não conhecia o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é de muita valia naqueles dias. Aleluia. Porque ainda não havia visão manifesta. Diz o texto. Mas o que acontece? Deus chama ele e ele vai para ele. É o que tem acontecido hoje no nosso meio. Deus está chamando e as pessoas estão correndo para o lugar. Deus está chamando e as pessoas estão indo para o lugar. Deus chama e as pessoas correm. Deus chama e as pessoas correm para a fama. E chega lá e diz: a senhora me chamou hoje? Não foi eu que chamei. A fama diz: não foi eu que chamei. Essa voz é uma voz maior do que a minha. Deus chama e as pessoas correm para o sucesso. E chega lá, tu me chamaste. O sucesso diz: não, eu não te chamei. Quem te chamou é uma voz mais forte, mais poderosa, mais majestosa do que a minha. Aleluia! Deus chama e as pessoas correm para outro lugar. Mas nessa noite Deus está dizendo: sou eu que estou te chamando. Não é sucesso, não é a fama, não é nada disso. É eu que ainda chamo você. Deus está chamando aqui nesta manhã. Será que Deus pode contar contigo? Levante a tua mão e diga: pastor, Deus pode contar comigo. Paulo diz que há muitas vozes no mundo. Há muitas vozes no mundo. E nós temos que discernir entre essas vozes onde está a voz de Deus. Aonde está a voz de Deus? Por isso que nós precisamos, estar com os ouvidos aguçados, estar numa manhã com Deus como essa, e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, pode falar, Senhor, porque Ele instruiu a Samuel. Não sou eu. Se te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo. A palavra do Senhor diz: se quiser, se você quiser, você tem que querer, você tem livre-arbítrio. Se quiserdes e me ouvirdes, Comereis o melhor dessa terra. você tem que querer, você tem que ouvir, estar atento à voz de Deus. E Deus está aqui nessa manhã perguntando a você: você quer? Você quer? Você quer me ouvir? Se você quer me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Tem muita gente preocupada, tem muita gente Passando prova de luta, porque não ouve Deus, não quer Deus. quer outras coisas. Irmãos, acuste a sua opção e fala: Senhor, porque o teu servo, Deus está aqui nessa manhã falando conosco. Muito bem, o segundo sentido de Judá. Primeiro, Eu falei sobre a unção, diga a unção. a audição interrompida. A audição de Judá estava interrompida. Segundo, paladar. Paladar Judá, não tinha paladar. E quando a gente não tem paladar, você não sente gosto. Tudo está insosso. Tudo está insosso. Não tem paladar. Não sente gosto. Está insosso. Mas não é que está insosso, porque você não tem paladar. E se não tem paladar, não sente fome, porque tudo está ruim. É isso que acontece contigo. Está tudo ruim. Está tudo ruim. Essa família, essa oração, essa palavra,
moços amorosos. Para que a gente ainda vai falar? Não está ruim não, Deus está aqui, não tem uma mesa vossa para nós nesta manhã. Mas também não tem dado. O povo não tem opção, o povo não tem guardado. A pessoa que tem pecado não precisa ser pecado das coisas. Amor, está escuro, não sente nada, não tem Sensibilidade para sentir que Deus da igreja está presente nela. Não sente, irmão! E a gente não pega a coisa assim não nunca, mas aquele mundo da glória a Deus, aquele mundo da glória a Deus, não se preocupe. Deus ainda ressuscita mortos. Deus ainda ressuscita mortos. Se não está dando glória, o vida vai sentir. Porque Deus começa, quando sente, o Senhor vai contagiando, sabe? Vai contagiando. A mesma coisa quando começa a falar línguas e vai contagiando. Um fala aqui, outro fala ali e vai contagiando. Porque Deus contagia. Tem pessoas que não têm sensibilidade das coisas. Mas Deus está presente nessa manhã. Ele quer te dar sensibilidade. Diga assim, fala, Senhor, porque eu reservo ouvir. Sabe por que eu não tenho sensibilidade? A lepra, que representa o pecado, já tinha uma sensibilidade. Eu vi um testemunho do pastor Ezequiel Alonso, que a lepra, o cinismo, invadiu o corpo dele e ele perdeu a sensibilidade dos dedos. Ele perdeu vários partes do corpo, perdeu a sensibilidade por causa da lepra que afetou o corpo dele. Lepra representa pecado. E muitas das vezes, irmãos, o pecado tira a nossa sensibilidade, nosso estado. A gente não consegue sentir A presença de Deus no culto como esse, ou qualquer outro culto. A gente vai para um culto de estudo bíblico, de ensino. Que culto maravilhoso é o culto de ensino. E a gente não sente nada. É porque está morto. Perdeu a sensibilidade pelas coisas de Deus. Irmão, porque quando Deus está presente, a palavra dos corpos da vida traz sensibilidade, traz audição, traz paladar, traz alegria, traz gozo, traz vida, vida com abundância, traz tudo isso. Recebe aí, ó! Em nome de Deus! Aleluia! Mas aí a pessoa não tem opção, não tem paladar, não tem idade e também não tem olfato. Não tem olfato. Quem não tem olfato não sente cheiro de nada. Muitas das vezes estamos vivendo um ambiente podre. Mas não sente cheiro. Não tem cheiro. Nós temos que ter sensibilidade, saber que tipo de ambiente nós estamos. Que tipo de ambiente nós entramos. Porque tem gente, irmãos, que serve a Deus e entra em qualquer lugar e isso não faz mal. Vai para o boate, vai para as baladas da vida, dá umas reboladas, mas não sente o cheiro da